Fala galera, beleza? Luiz Moura de novo aqui, trazendo aí a análise semanal para vocês, beleza? Bora lá dar uma olhada no gráfico. Bom, esses foram os pares que eu escolhi para trabalhar hoje, tá? Deixa eu dar uma regulada no microfone aqui. Os pares que eu vejo com melhor chance de entrada aqui, o USD-CAD, AUD-CAD, AUD-NZD, Euro-AUD, Euro-Dólar e Libra-Yen. Tá? Os outros pares com um pouco menos de possibilidade de entrada, ou que as entradas estão um pouco longe ainda, AUD-Yen, AUD-Dólar, Euro-Yen, Libra, NZD, NZD-CAD e NZD-CHF. E como Commodity Index eu trouxe o Gold, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no índice do dólar. Ele veio, né, respeitando aqui o último fundo, depois do rompimento, se manteve. A semana fechou cumprindo uma retração de aproximadamente 50% da semana retrasada, né? A gente consegue ver isso aqui no gráfico diário, que ele respeitou o último topo rompido. Então ele vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Se a gente usar Fibonacci aqui para calcular essa retração, a gente vê que na quinta-feira o preço chegou a tocar na zona de 61,8 e tudo indica que o preço continue subindo, tá? Vamos analisar, vamos aguardar durante a semana. No gráfico de 4 horas, a gente consegue ver a formação de uma cunha aqui invertida, né? No fim da tendência de baixa, que pode indicar para a gente a reversão quando essa parte aqui for rompida. Eu acredito que durante a semana o preço ainda possa experimentar algum movimento de baixa nesse sentido, né? Região de fundo duplo, algo nesse sentido aqui, para depois buscar a continuação do movimento de alta, beleza? Então não tem que aguardar os padrões para ver como a gente vai desenrolar a semana, fechou? O USD-CAD, que a gente teve também, mesmo esquema, né, do dólar index. O preço respeitou aí praticamente 50% da retração da semana passada. No diário foi bem identificado, né, o último fundo que ele havia perdido, ele veio, retestou, respeitou esse fundo e ainda não testou o topo rompido, né, que vai atuar agora como suporte. Então lá no gráfico de 4 horas, utilizando o Fibo, a gente pode ver que o preço já tocou aqui nessa região de 61,8. Se pegar o movimento todo, completo, ele ainda pode vir aqui, né, abaixo, retestar essa região do último topo que foi rompido, que atuou como resistência, agora tende a atuar como suporte. Então, para a semana eu espero compra para o USD-CAD, dependendo de como ele reagir nessa região, tá? Então, se ele fizer movimentos estruturais, formar padrão, a gente pode pegar a reversão para compra, beleza? O AUD-CAD, o preço vem, na semana que o preço ele se mantém dentro desse, digamos, canal de alta, tá? Por que esse canal tá mal traçado, entre aspas? Eu só repliquei essa linha de baixo, tá? Daria para fazer isso formando uma cunha? Daria, também não tá errado, beleza? Aqui no diário, a gente consegue ver o preço respeitando esse canal, essa cunha, como queiram chamar, tá? Vou ajeitar aqui para ficar certinho. Então o preço veio respeitando, ele fez um rompimento aqui da parte inferior, tá? O preço veio retestar esse último fundo aqui que foi perdido. Lá no gráfico de 4 horas a gente consegue ver melhor. E por 2 dias consecutivos ele deixou padrões vendedores, tá? Então eu acredito continuo acreditando na venda aqui. No gráfico de 4 horas, ó, por que eu tracei esse ponto aqui? Porque ele foi um ponto importante que fez o preço retornar abaixo aqui, né? O preço vinha subindo e foi derrubado. Então ele atuou aqui como resistência, depois atuou como suporte, então era um ponto importante. Aqui já rolou entrada na semana passada, né? Se a gente for
analisar certinho, aqui teve uma entrada, stop aí de 450 pontos aproximadamente, e o alvo seria essa base aqui, tá? Mas eu ainda continuo acreditando no movimento, então eu tenho que observar como que o preço vai se desenrolar daqui, né? Se ele fizer movimentos estruturais e vir buscar essa zona de novo, dá para fazer uma venda, beleza? Ou caso ele venha com movimentos corretivos, podemos pegar o rompimento, mas eu continuo acreditando na venda para o Audicad. O Audi NZD, o semanal dele continua dentro do canal de baixa, né? A semana fechou sem força para continuar um movimento de alta. No diário ele mantém-se lá dentro do canal, que a análise que eu havia feito semana passada, ele respeitou, deixou ali, ó, um doji, né, na semana, na quarta-feira, na quinta ele já deixou uma estrela, então eu acredito que o movimento vai continuar para baixo aqui. Só precisa acertar o ponto correto de entrada, né, para não levar stop bobo. Então eu acredito que aqui a gente tem uma formação de um ombro cabeça a ombro, esse já foi perdido, vale uma entrada logo na abertura do mercado, acredito que sim, ou esperar o preço vir mais corretivo para cima para a gente fazer uma venda, beleza? Mas o cenário aqui tá bem bacana para venda. Deixa eu dar só uma olhada aqui numa hora para a gente confirmar, mas sim, ó, ombro cabeça a ombro foi feito, foi concluído, inclusive com topo duplo em uma hora. Então, bem bacana aí. Euroaudio no semanal. O preço tá preso, né, nessa zona aqui, ó, todo esse caixote aqui, ó. O preço não consegue romper esse nível de preço, nem para cima e nem para baixo, tá? No diário, o que a gente tem aqui e o porquê que eu escolhi esse par aqui para operar essa semana. Olha só, vamos analisar. O preço ele costuma repetir padrões. E o último padrão que a gente teve aqui foi o preço fez um M e rompeu. Depois ele fez um W e rompeu. Então tudo indica que ele possa repetir esse movimento de M. Então eu quero buscar a compra aqui, certo? Tudo indica que ele possa fazer isso. Por isso que esse par está aqui no meu portfólio dessa semana, beleza? Se a gente for usar a FIBO aqui para calcular o movimento de retração, a gente está em 50%. Então tem que esperar ver os padrões que esse preço que esse par vai fazer aqui nessa região. Se ele confirmar padrões de reversão para a gente, tá? Rompimento aqui desse canal, ou formação de uma cor invertida, algo do tipo, a gente pode pegar a compra buscando aqui até o topo da linha azul, tá? Dificilmente ele vai passar daqui direto. Então o alvo estaria aí. Já dá uns bons pontinhos aí, né? Cerca de 2.300 pontos, beleza? No semanal agora do euro dólar, tá? Topo muito respeitado, tá? Rompeu esses fundos aqui, retestou os fundos e vem respeitando. Então pode indicar o que pra gente? Possível movimento de baixa até aqui, onde ainda não foi testado essa resistência perdida, né? Não foi retestado para atuar como suporte. O diário, tá? Tinha os níveis lá marcados também semana passada, foram respeitados. Aqui tá um pouco feio, um pouco de indecisão, apesar de ter tido uma estrela bem bonita na quinta, a gente não teve a perda desse suporte aqui, né, na sexta. Então tá um cenário um tanto quanto complicado por conta disso. Eu havia feito essa projeção de alta, né, para a semana, aconteceu, eu vou deletar. Eu acredito que o preço possa voltar nessas regiões e continuar descendo, tá? Se a gente for observar aqui, o preço vem formando um ombro, cabeça a ombro também, então posso pegar o rompimento, ou dependendo de como ele chega ali na parte superior, eu também tenho um canal de alta, tá? Então se o preço chegar aqui de forma estrutural, eu posso vender, tá? Com um stop um pouco mais curto aqui. Então são algumas opções que a gente tem no euro dólar para semana. Não vejo compra, a não ser que ele rompa esse canal
e faço um novo topo aqui. Daí eu posso pensar em comprar daqui para cima, mas por enquanto eu só acredito na venda, beleza? O Libra Yen, tá? O preço veio, opa, o preço também respeitou o fundo, não chegou nem a tocar lá, né? Então ele, depois desse martelo aqui no semanal, a gente teve um candle de força nessa semana que fechou, pouca indecisão. O diário ele vem formando como se fosse um ombro, cabeça ombro invertido, né? Então tem que ficar ligado. E para o gráfico de 4 horas, eu acredito que ele vai concluir esse movimento, né, de ombro, cabeça ombro invertido e realizar um movimento de alta aqui, buscando essa região. Depois que ele chegar nessa região, dependendo de como ele se comportar, eu vou buscar a venda. Essa compra é uma compra válida que eu buscaria sim, tá? Durante a semana, até mesmo se a gente for olhar aqui as projeções, as regiões de FIBO, ele já tocou, já rolou essa entrada na verdade, né? Mas nada impede do preço voltar aqui, retestar para a gente ir com ele, beleza? Então, a princípio, uma compra para a semana, né? Aí um stop de 480 pontos aproximadamente para um alvo de 2.637 pontos, certo? E dependendo de como ele chegar aqui, a gente já vai ter logo uma venda. Terceiro toque no canal, região importante de suporte que foi perdida, reteste para ver se vai atuar como resistência. Então, tem vários fatores confluindo aqui para essa venda, beleza? Vou passar agora para os pares, os wildcards, os extras, vamos lá. Tem o Audien no semanal, tá? Tive uma semana retrasada forte na venda. E essa semana o preço não conseguiu superar essas máximas aqui, ó, que foram perdidas, né? Então, atuou aí como resistência. No diário, eu tinha lá os pontos marcados também, né? Então, houve o rompimento desse canal do diário, nosso alvo primário estaria aqui. O preço foi, aqui eu tenho uma retração de 50% aproximadamente, deixa eu dar uma olhada aqui. É, isso mesmo. 50%, o preço respeitou esse fundo, No gráfico de 4 horas, eu tenho o mesmo cenário, né? Formando um canal de baixa. Eu não tracei aqui, mas seria aqui, né? Então, para a semana, eu vou esperar a venda, tá? Aqui eu também tenho um ombro, cabeça, ombro sendo formado. Preciso ver como o preço vai se desenvolver nessas regiões. Lembrando que sempre que a gente for vender, a gente tem que vender caro para comprar barato. Então, essas são regiões de venda, tá? Para mim. Isso pro Audien, beleza, galera? Audi dólar, mesmo cenário, tá? Até por ser Audi, cenário bem parecido. Respeitou os últimos fundos que foram perdidos na semana retrasada, fez aproximadamente 50% de retração, respeitou aqui o teste, ó. Na quinta-feira o preço terminou com uma estrela bem bonita, só que na sexta ele já deixou um martelo. Sei que o martelo é no fundo, mas estou falando do formato do candle. Isso aqui indica indecisão, tá? Indecisão do mercado, bem diferente disso aqui, por exemplo, né? A gente pode ver que os corpos tiveram o mesmo tamanho, beleza? Então, a atenção aqui é redobrada. No gráfico de 4 horas, eu esperaria, claro, para venda, regiões aqui de último suporte rompido para reteste ou terceiro toque no canal, tá? Então, depende de como, novamente, o preço vai chegar aqui, beleza? Para a gente realizar a entrada de venda. Tá? Tem que sempre esperar, galera. Se entrar adiantado, vai tomar stop bobo e depois vai ver o preço indo a favor. Então tem que ficar ligado nisso. Euro Yen. Bom, Euro Yen também. Mesma lógica ali dos pares com Audi, né? Rompeu o fundo, retestou e respeitou o último fundo, que aqui atuou como resistência, aqui era suporte, beleza? Então região de grande valor aí, tá? Eu não tracei, mas aqui tem um canal que foi perdido. O preço fez um engolfo aqui no diário, tá? Apesar dessa rejeição,
aqui, o que vale a gente observar? Ele fez um fundo, depois ele rejeitou esse fundo e respeitou esse último fundo aqui. O reteste foi exatamente aqui, ó, onde o preço atuou como suporte e aqui atuou como resistência. Então, para operar aqui, tem que ficar ligado no seguinte: aonde o preço tá, para me vender é complicado, tá? Porque ele não conseguiu romper esse fundo aqui, né? Que havia atuado como resistência aqui. Então, o que eu tenho que esperar? Que o preço suba, tá? Para eu realizar essa venda. Vale uma compra? Cara, vale, tá? Até pelo padrão que foi formado aqui, né? Se a gente ver aqui, temos um fundo mais baixo e depois logo após um topo mais alto. Aqui esse padrãozinho de M, ele foi cumprido, né? O movimento retornou à origem, então pode ser que o preço retorne sim a fazer novas altas, né? Novos topos mais altos. Eu não gostaria de comprar, tá? Até pelo cenário do euro como um todo, o ideal para mim seria a venda. Então eu vou esperar o preço, se caso o preço realizar esse movimento de alta aqui, vou buscar vendas nessas regiões, tá? Dependendo de como ele chegar aqui, posso entrar com stop mais curto também. Então, para mim, o que mais compensa aqui é a venda, tá? Olhando os níveis de suporte e resistência, o canal de baixa, enfim, eu prefiro entrar vendido, beleza? O GBP-NZD, nossa, foi muito bacana semana passada, porque ele respeitou muito na semana. A gente tem o preço formando um W, né? Ele respeitou esse canal, essa cunha de alta aqui, ou esse canal maior aqui, né? Aí no diário, a gente teve o rompimento desse nível, último nível de resistência, e o reteste lá atuando como suporte, tá? E o preço fez um movimento na sexta de mais de 50% do último candle de força de baixa. Então ficou bem bacana. Então acredito que o preço possa voltar. Aqui já houve a entrada, tá, galera? Tipo, se a gente for traçar aqui os níveis de Fibo e observar o último suporte, né, que era a nossa resistência, ele já veio certinho aqui na região de 1,8. A entrada poderia ter sido feita aqui, tá? Ela já aconteceu. Mas eu acredito que o preço possa voltar a retestar esses níveis aqui para continuar a subir. Se isso acontecer, se ele voltar aqui para testar esse último fundo, por exemplo, tá? Vou pegar um Fibo aqui, ó. Se ele voltar para testar essa região, dependendo do padrão como ele deixar, eu faço a entrada, beleza? Então ficar de olho para compra no GBP-NZD. O NZD-CAD vem formando aqui, ó, um M. Ele já deu o segundo toque na semana retrasada, foi um engolfo muito bonito. Ele respeitou a última região de topo, ó, que havia sido rompida, né? Que está atuando agora como resistência. Beleza? No diário eu já deixei marcado, que é, ó, de novo, padrãozinho, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? E no gráfico de 4 horas o cenário para mim é esse. Dependendo de como o preço chegar nessa região, se for corretivo ou estrutural, não tiver força, vale a venda, beleza? Então eu vejo venda aí pro NZD-CAD. Semanal também NZD-CHF, cenário bastante parecido, tá? Se bem que aqui ele vem formando uma bandeira, perdão, vem formando uma bandeira aqui de alta, né? Tá dando o terceiro toque na parte superior, só que aqui na parte inferior ele ainda não veio buscar. Ele já testou esse fundo, certo? Já testou e rejeitou, ok. Ele pode vir aqui para continuar o movimento de alta. No diário, a gente teve o preço, ó, na quinta-feira, deixando uma estrela bem nessa região, um doji de indecisão na sexta, e no gráfico lá de 4 horas, a gente tem várias sombras aqui. Então por isso que esse par me chamou a atenção nessa região, a quantidade de rejeição que aconteceu, tá? Então aqui, se a gente for traçar, a gente tem uma cunha que
está sendo formada ainda, não está bem definido, mas é uma cunha, tá? Caso o preço rompa esse topo e chegue aqui de forma estrutural, ele vai formar uma outra cunha dentro da cunha. Dá para fazer uma venda aqui, sabendo que o preço pode bater aqui e retornar, então tem que proteger a operação, beleza? Ou caso o preço faça isso, rompa, e aí ele forma mais uma figura, a gente entra vendido, beleza? Então isso aqui é o que eu espero para o NZDCHF, essas duas possibilidades de venda, tá? Eu trouxe o Gold hoje, o Gold eu fiz análise só no gráfico de 4 horas, tá? O que eu tenho aqui no Gold? Hoje eu tenho um canal de baixa, tá? Ele vem respeitando esse canal, tem algumas zonas de suporte e resistência aqui importantes, onde o preço sofreu um grande impulso, né? Ó, aqui o preço bateu e desceu, aqui o preço bateu e desceu, essa região que o preço subiu, tudo com força, certo? Então são regiões importantes. O que eu espero aqui, tá? Eu espero a venda, óbvio, mas até conversando com um amigo, Danilo, a gente pode observar um movimento de alta nessa região aqui, tá? Para isso concluir o terceiro toque para depois descer. Então, para mim, o mais interessante aqui seria uma venda nessa região, ou caso o preço respeite, aqui deixando um topo duplo, algo nesse sentido, fazer uma venda com stop mais curto e proteção o mais rápido possível, tá? Porque eu ainda tenho essa zona aqui que ele vai ter dificuldade para passar. Se vocês notarem para trás, ó, depois de uma queda absurda, a gente teve um candle enorme de força aqui e o preço retornou. Então é uma região que vai ser respeitada, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que essas análises possam ajudar vocês de alguma maneira, beleza? Um bom final de semana para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!